Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o canal Graça, Amor e Comunhão. E o nosso propósito é levar a palavra de Deus até você. Nosso propósito é compartilhar este culto de adoração ao Senhor com você, para juntos, a uma só voz, glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ter, neste momento, um momento de oração inicial. E nesta oração, gostaria de lembrar, já fiz esse pedido aqui neste canal, que nós continuemos a orar por nosso irmão Jonas Valêncio, que está internado. Ele sofreu um acidente há mais de um mês, de uma descarga elétrica muito forte. E Deus deu um livramento para ele, pelas pessoas que entendem da voltagem que foi a descarga. Não era para ele estar vivo mais, mas graças a Deus ele está vivo, está no hospital, se recuperando. Esta semana acreditamos que ele passe por uma cirurgia em suas mãos. Então vamos orar para que o Senhor, que já tem dado livramento a ele, continue a abençoá-lo com saúde. Amém. Vamos orar também por uma pessoa que nos pediu oração, chamada Iraci. Então, oremos por nossa irmã Iraci, por sua saúde, por sua família. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti este momento de culto ao Senhor, agradecemos esta oportunidade de estarmos unidos no nome do Senhor Jesus, para glorificarmos a Ti, Amém. para adorarmos ao Teu nome, na beleza da Tua santidade. Glória a Deus. Oramos pedindo a Tua bênção para este culto, a direção do Teu Santo Espírito. Oramos, Senhor, por nosso irmão Jonas Valêncio, para que o Senhor continue a abençoar o Teu filho, operando milagres na vida dele, esta cirurgia que ele há de passar. Oramos para que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder, que o Senhor possa usar aqueles médicos com poder e fazer, Pai, um milagre na vida do Teu servo, Amém, como o Senhor já Senhor. tem feito, Amém. para que ele retorne os movimentos de suas mãos. Tenha misericórdia, Tem Pai. misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e oramos para que o Senhor continue a abençoar o Teu servo com saúde, abençoando também a sua família. Amém. Oramos por nossa irmã Iraci, Senhor, para que o Senhor dê saúde a ela Amém, também. Senhor. Oramos por sua família, para que o Senhor conceda salvação à casa dela, Senhor, Amém, para que o Senhor derrame a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre os seus familiares. Amém, Guarde Senhor. aquela família, Pai. Guarda, Por Senhor. tudo isso nós Te somos gratos, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus. Eu gostaria de louvar ao Senhor com uma canção e dedicá-la a Deus como ação de graças. Nesse mês de maio, no último dia 16, Deus me concedeu de completar mais um aniversário. Dou graças a Deus por minha esposa, por minha família, por todos os meus familiares. E meu aniversário foi no dia 16 e no dia 17 foi o do irmão Jonas Valêncio. Então nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Jonas também, Graças a Deus. pelo Senhor ter preservado a vida dele. Ele passou o aniversário no hospital, mas passou bem cuidado, sentindo que a mão de Deus está sobre ele, Amém. cuidando dele e da família dele. Este cântico nos diz: rendei graças ao Senhor. Então eu quero render graças a Deus Amém. pela misericórdia dele na minha vida e te convido a louvarmos ao Senhor juntos, a juntos nós rendermos graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia
dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Amém. A Ti, ó Deus, damos graças, a Ti, ó Deus, damos louvores. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de compartilhar com você este momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Já temos orado por irmãos que estão enfermos, né? Irmão Jonas, nossa irmã Iraci, e vou pedir a minha esposa Maria Helena para estar intercedendo pelas famílias, por sua família, para que o Senhor visite o seu lar com a bênção dele, e continuar orando também por nossos irmãos do sul do nosso país, para que Deus tenha misericórdia deles, os abençoe e envie a sua provisão, o seu milagre, a sua restauração sobre aquelas vidas, sobre aquelas famílias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em Tua presença, Senhor, para Te pedir por cada família, Senhor, nesta noite. Senhor, queremos Te pedir, Senhor, também pelas famílias lá do sul, Senhor. Senhor, tão carente, Senhor, da Tua provisão, do Teu milagre. Senhor, abre as portas do céu, Senhor, visita cada um, Senhor, faz o milagre acontecer na vida de cada um, Senhor, restaura, Senhor, cada um, renova, Senhor, suas forças, Senhor, e aumenta sua fé em Ti, Senhor, dá graça, Senhor, dá suporte, Senhor, a cada vida, Pai. Senhor, abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de compartilhar um texto com vocês da Palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 ao verso 13, que diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes
banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que nós os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram-lhe: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Amém. Pai, nós bendizemos a Ti pela Tua palavra e oramos pedindo a Tua bênção para esta meditação. Amém. Oramos para que o Senhor venha nos falar, para que o Senhor venha nos edificar através da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto, um texto forte, um texto que fala sobre livramento de Deus, o poder de Deus para livrar uma família. Anterior a esse texto, Deus havia falado com seu amigo Abraão, com seu servo, que ele iria executar um juízo sobre cidades ali próximas, Sodoma e Gomorra. Deus iria executar um juízo sobre essas cidades por causa do pecado delas, por causa da maldade do coração dos habitantes dela, por eles não cuidarem das pessoas mais necessitadas, por eles cometerem tantos pecados contra Deus. Então Deus decretou um juízo sobre aquelas cidades e falou isto a Abraão. E diz o texto que Abraão intercedeu junto a Deus, pedindo misericórdia e falando ao Senhor se tivessem pessoas justas naquela cidade, se Deus ainda assim iria destruir aquela cidade. E Deus falou para Abraão que não, se tivessem pessoas justas, Deus pouparia. Mas acontece que esses 2 varões que o texto diz foram anjos que Deus enviou àquela cidade para constatar isto, para constatar que realmente não tinha jeito para aquelas pessoas, não havia arrependimento, né? O pecado deles era muito grave, muito sério, e atingia muitas pessoas, contaminava muitas pessoas. Então Deus enviou esses anjos, né, para executar o seu juízo. E diz o texto que Ló, né, que é sobrinho de Abraão, né, e conhecia ao Deus de Abraão, ele estava à porta da cidade quando esses 2 varões chegaram.
Certamente Ló, como morador daquela cidade, ele tinha uma importância naquela cidade. Essas pessoas que tinham essa importância ficavam à porta da cidade para cuidar de alguns assuntos. Então Ló ofereceu abrigo àquelas pessoas. Uma coisa legal que Ló fez, né, acolher aqueles peregrinos naquela cidade, mas também Ló conhecia a maldade daquele lugar. Ló conhecia e sabia que as pessoas daquele local poderiam querer fazer mal àqueles dois varões. E ele ofereceu a casa deles para aqueles varões. E a princípio aqueles varões rejeitaram, falando, não precisa, não se preocupe conosco. Mas Ló insistiu, falou, poxa, eu faço questão que vocês passem a noite na minha casa e de manhã vocês podem seguir o caminho de vocês, mas eu insisto para que vocês fiquem na minha casa. É lição de acolhimento, né? Essa é uma lição para nós de acolhimento com pessoas, né, com estrangeiros, com pessoas que precisam de acolhimento. Então aqueles dois varões aceitaram e comeram na casa de Ló, foram bem servidos, diz o texto, né? Só que, assim como Ló viu aqueles varões e gentilmente os convidou para a sua casa, os habitantes daquela cidade de Sodoma também viram. E, como dissemos anteriormente, era muita maldade no coração daquelas pessoas, era muita impiedade. E diz o texto que aqueles homens, do mais novo até o mais velho, de todos os bairros, então os homens daquela cidade, do mais novo ao mais velho, foram lá na casa de Ló e chamaram a Ló e disseram, olha, nós sabemos que tem pessoas de fora da cidade aí na sua casa, dois homens, e é o seguinte, Ló, nós queremos que vocês tirem ele da casa de vocês, porque nós queremos conhecê-los. Esse conhecê-los, que esse texto está dizendo, significa que eles queriam cometer pecados com aqueles dois varões. Eles queriam abusar deles sexualmente. É isso que esse texto diz para nós. E isto traz uma dimensão daquela cidade, de como agia aquela cidade, de como era o coração daquelas pessoas, a maldade que atingiu aquela cidade, a ponto de Deus decretar esse juízo sobre eles. E Ló falou, olha, essa pessoa eu recebi na minha casa, peço a vocês que não façam mal a eles, peço a vocês que deixem eles em paz. E Ló, diz o texto, que cometeu uma grande imprudência nessa hora de desespero, nessa hora de tensão que eles estavam vivendo ali, porque eu imagino que foi realmente um momento muito tenso. Então Ló, nesse momento de tensão, ele tomou uma decisão apressada de oferecer as suas próprias filhas para aqueles homens, dizendo, olha, eu tenho aqui duas filhas que ainda não conheceram homens, ainda não são casadas, eu vou chamar elas, vocês podem se servir delas, mas deixem esses homens em paz. Nós não sabemos exatamente o que se passou na cabeça de Ló nesta hora. Quem sabe ele queria ganhar tempo para ver se aquelas pessoas caíam em si e desistiam daquela ideia perturbadora. Não sabemos se ele aguardava ainda algum milagre da parte de Deus, mas convenhamos, não foi, né, uma decisão sábia, não foi uma decisão que nós devemos tomar em relação à nossa família. Pelo contrário, o ensinamento que nós tiramos dessa ação precipitada de Ló é que nós devemos proteger a nossa família e não entregá-las aos leões, e não entregá-las para este mundo mau. Fica esta reflexão dessa decisão de Ló para nós.
nós precisamos proteger a nossa família. Hoje em dia, tem tantos males que, infelizmente, nós temos a possibilidade de entregá-los a esses males, de fazê-los participantes de tantos males neste presente século. Então, esse texto nos ensina para nós protegermos a nossa família e não entregarmos elas a estes males que estão neste mundo. A palavra de Deus nos ensina que o mundo jaz no maligno. Então, ore por sua família, entregue sua família nas mãos de Deus, peça a Deus por sua família, ensine a sua família o caminho que se deve seguir, que é o caminho de Jesus Cristo, o único caminho que nos leva à salvação, e proteja a sua família. Da maneira que Deus te der condições, da maneira que Deus te der forças, proteja a sua família. Esse texto fala de poder de Deus, este texto fala de livramento de Deus para as famílias. E Deus agiu nesse texto. Deus agiu na vida desta família. Deus não permitiu, que aquelas mulheres fossem entregues àqueles homens para eles abusarem dela. Deus não permitiu que aqueles homens concluíssem aquele pensamento maligno de abusar sexualmente daqueles dois varões. Aqueles dois varões foram 2 anjos que Deus enviou àquela cidade para executar o seu juízo. 2 anjos de Deus. E uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus é a seguinte: com Deus não se brinca. Tem um texto em Gálatas que nos ensina assim: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, aqueles anjos, diz o texto que eles protegeram a Ló, pegaram a Ló, colocaram para dentro de casa, trancaram a porta, e diz o texto que aconteceu de todos aqueles homens que estavam ali com intenção de fazer maldade, tiveram a cegueira. Não sabemos como exatamente, se foi um clarão que cegou eles momentaneamente, de maneira que eles não conseguiram arrombar a porta de Ló. Até se cansaram. E não aconteceu aquele ato hediondo que estava proposto no coração daqueles homens. E o texto continua a nos ensinar que amanheceu o dia e aqueles 2 anjos falaram abertamente para Ló: Ló, pegue seus parentes, seus genros, seus filhos, suas filhas, sua família. Pega eles, tira dessa cidade, porque Deus nos enviou aqui para executar o juízo sobre esta cidade. Sodoma será destruída. Então, vá e fale com essas pessoas, para vocês saírem daqui o mais rápido possível. Diz o texto que Ló falou com os seus genros, e eles zombaram, acharam que Ló estava de zombaria, não deram crédito, preferiram não acreditar na palavra de Ló, na palavra de Deus, e pois o desejo deles certamente era estar naquela cidade, pois gostavam de ficar ali, apesar de ser uma cidade pecaminosa. E os anjos continuaram a insistir com Ló, porque sentiram Ló um pouco vagaroso para pegar sua família e sair logo. Diz o texto que aqueles anjos seguraram a Ló, as filhas de Ló, sua família, para tirar eles, e falou: olha, escapa-te por tua vida, porque o juízo de Deus vai cair sobre Sodoma. Essa cidade será destruída. E os anjos apontaram o local para onde Ló deveria ir, e Ló ainda titubeou e falou: poxa, mas se eu for para aquela parte montanhosa, eu tenho medo que esse mal me alcance, eu prefiro ir para aquela cidade menor que tem aqui próximo. Ainda assim, Deus teve misericórdia de Ló e concedeu: vai, e eles foram. E grande foi o livramento, porque Deus destruiu aquela cidade. Deus enviou um juízo sobre Sodoma, por causa dos pecados de Sodoma.
Isso é um ensinamento para nós. Isso é um ensinamento de que nós precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos seguir os preceitos do Senhor. O Senhor, nos dias de hoje, tem falado a toda a terra sobre o seu amor, tem falado do juízo que ele vai executar nessa terra em tempos futuros, mas tem falado do meio de salvação. Escapa-te por tua vida. Qual é este meio de salvação? Qual é este meio de escapar? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você quer escapar da ira vindoura de Deus que há de vir sobre esta humanidade? O caminho é Jesus Cristo. Amém. A maneira de escapar é crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele e seguir em frente, sem olhar para trás, porque nós gostaríamos de dizer que esse texto teve 100% de um final feliz, mas infelizmente não teve. A palavra de Deus nos ensina dizendo o seguinte: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diz o texto que quando a família ia se retirando para aquela cidade, e Deus já lançando destruição sobre Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a palavra de Deus que disse: não olhem para trás, sigam em frente. Então, meus irmãos, meus amigos, sigamos a nossa carreira sem olhar para trás. Amém. Vamos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Amém. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, ele fala uma frase para nós, dizendo o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, que fique este ensinamento para nós, o ensinamento que Deus é poderoso para livrar a nossa família, o ensinamento que Deus tem um plano para salvar a nossa família. Este plano é Jesus Cristo. Amém. E Ele tem enviado a Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida e nos dar um caminho novo. É nesse caminho que devemos seguir, sem olhar para trás, mas olhando para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você possa pensar nesse texto e ter a certeza que você precisa proteger a sua família de tantos males que tem neste mundo, de tantas coisas que você sabe quais são. No nosso dia a dia elas se apresentam, mas que o Senhor nos dê o seu livramento, que o Senhor nos dê a sua força, que o Senhor estenda as suas mãos para nos livrar. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e oramos por nossas famílias. Quero entregar a cada família em Tuas mãos, pedir que o Senhor as proteja, pedir que o Senhor envie o Teu livramento, como o Senhor enviou o livramento à família de Ló. Amém. Que assim o Senhor livre a nossa família do mal. Tenha misericórdia de nós. Oramos para que sigamos o nosso caminho, olhando para Ti, Senhor, a cada dia. Ó Senhor, segure em nossas mãos. Amém. O Senhor sabe as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração em Tua presença a cada dia, Pai. Sim. Fortalece a nossa fé em Ti. Tenha misericórdia de nós. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós queremos agradecer a vocês que puderam estar conosco neste canal. Irmão Marcelo, minha esposa Maria Helena, aqui juntos para adorarmos a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Receba a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquem na paz. Deus te abençoe.